Ontem foi aniversário da mulher mais linda do mundo também, minha amada esposa, completou mais uma primavera. E eu falei para o pastor Zé Carlos, falei, não foi nem de propósito, mas para ele é tranquilo, irmãos, que eu me lembro que teve um ano. Cadê a Luzia? Lembra, Luzia? Ele pediu de aniversário. Sabe que o Zé Carlos pediu de aniversário, irmão? O pastor Zé Carlos, né? Eu quero que faça quentinhas para a gente distribuir para pessoas em situação de rua. Lembra, Luzia? Irmão, aquilo nunca mais esqueci, marcou, né? Glória a Deus, abençoe, pastor Zé Carlos. Estenda suas mãos para cá, meus irmãos. Pai, aqui está o teu filho, Senhor. Será instrumento teu esta noite para nos transmitir a tua palavra. Senhor, e nós te pedimos, ó Deus, use o teu filho de uma forma especial, pois ansiamos, desejamos, Pai, necessitamos sermos direcionados, sermos exortados, sermos, Senhor amado, orientados pela tua palavra. E por isso te pedimos, ó Deus, usa o teu filho para nós nessa noite, para a glória do teu nome, para a nossa edificação. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Que alegria estarmos aqui. Estou feliz, né? Nem parece 25, né? Não parece, porque não é, né, irmão? Mas eu agradeço a todos pelas mensagens. Hoje foi um dia muito corrido, então eu não consegui nem parar para ler a palavra, para ter aquele momento assim antes, né? Foi um dia muito corrido, mas estamos aqui, graças a Deus, até que nos ajudou o Senhor. E a gratidão que temos não é pelos bens materiais. A gratidão é pela vida, pela força, cada dia, para levantar, trabalhar, o prazer de ter família, de ter uma família em Deus, que é a igreja, e eu me sinto muito feliz e realizado por isso, né? Digo, Senhor, não preciso mais de nada, né? Estou satisfeito. Como Paulo disse, aprendi a me contentar com o que tenho. Então, sou uma pessoa muito feliz por tudo que Deus tem feito. Eu sou grato aos irmãos também por tudo. Vamos ler a palavra, Atos capítulo 16. Glória a Deus. Atos capítulo 16. Alguns dias atrás eu me deparei com algumas situações do trabalho e o Senhor ministrou muito ao meu coração sobre esse tempo que nós vivemos, né, de batalha na mente, de depressões, de pessoas sem esperança para viver, sem conseguir enxergar uma saída e encontrando apenas a saída no suicídio. Isso é um assunto que precisa ser falado, é muito delicado. De vez em quando eu falo sobre isso, mais uma vez o Senhor me toca a falar sobre isso, que o Espírito Santo possa ministrar os nossos corações, que esteja aberto nosso coração para que Ele possa trabalhar, em nome de Jesus. Atos capítulo 16, vamos ler a partir do versículo 8. 9. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Agora, versículo 25, muitas coisas já tinham acontecido, Paulo já estava no lugar que Deus chamou, e agora no versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo,
prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus, e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Amém, irmãos? Podem sentar. Esse texto, irmãos, é um texto muito conhecido nosso, então, para mim, acredito eu, que não é necessário falar tanto, explicar tanto, né, sobre a história, porque nós já conhecemos esse texto. Mas fato é que Paulo, ele já era um missionário, ele já pregava a palavra de Deus, e Paulo, ele era o tipo de irmão que queria estar o tempo todo envolvido, comprometido, como disse o pastor Gomecindo, né? Comprometido e ocupado na obra de Deus. Não tem aqueles momentos, irmãos, que Deus ainda não nos deu uma direção, mas a gente não quer ficar parado? Não tem aquele momento que Deus ainda não falou para que lado que a gente vai, ou o que a gente vai fazer especificamente, mas a gente fica assim: Senhor, enquanto o Senhor não fala, eu vou fazer a obra. Então Paulo, ele era o tipo de irmão que queria pregar o evangelho, queria estar fazendo a obra de Deus, e se ele encontrasse uma oportunidade, ele ia. Só que a Bíblia diz, aqui no capítulo 16, a partir do versículo 6, que Paulo, ele queria ir para alguns lugares, mas o Espírito de Deus impedia ele de fazer aquela obra. O próprio Espírito de Deus colocava impedimentos no caminho de Paulo para que ele não conseguisse ir fazer aquilo que ele estava propondo em seu coração. É claro que Deus tinha algo específico para Paulo, ele não sabia ainda, Deus não havia dado o direcionamento. Então é como eu disse, enquanto Deus não fala, eu vou fazendo. E ao mesmo tempo que ele queria ir fazendo, Deus estava causando alguns impedimentos para que ele não fizesse, para que ele estivesse pronto para o momento do direcionamento que Deus traria para ele. E quando ele menos esperava, a palavra de Deus diz que Paulo, ele tem uma visão, e nessa visão se apresenta para ele um homem da Macedônia, e esse homem diz assim: Paulo, vem para a Macedônia e nos ajuda. Irmãos, quando alguém pede ajuda, irmãos, essa ajuda pode ser muita coisa. Quando alguém está precisando de ajuda, alguém chega para você e fala assim: eu estou precisando de ajuda. Pode ser muita coisa. E a primeira coisa que a gente pensa: irmão, está faltando alguma coisa na sua casa? Comida, alguma coisa? A gente pensa logo nesse tipo de ajuda. E quando esse homem aparece para Paulo e pede ajuda, nos ajuda, Paulo então conclui: vamos à Macedônia porque tem gente lá precisando ouvir o evangelho. Irmãos, a ajuda que aquele homem que pediu ali para Paulo, Paulo entendeu na hora. Esse homem precisa ouvir o evangelho. Então existem muitas pessoas pedindo ajuda hoje, porque são muitas demandas, muitos problemas, muitas situações difíceis. Cada um vive a sua situação, cada um vive o seu problema, cada um veio aqui colocar diante do altar de Deus a sua dificuldade, a sua necessidade. Mas quando Paulo, ele entende que alguém está precisando de ajuda, ele entende que a coisa maior, a coisa mais importante é que as pessoas ouçam o evangelho. Jesus disse assim, quando foram até ele para que ele respondesse a pergunta de João Batista: pergunta para ele se realmente ele é aquele que nós esperávamos. E quando os discípulos de João chegaram lá, Jesus fez um monte de milagre e falou para eles assim: vai e responde para João que os surdos ouvem, os cegos veem, os coxos andam, e aos pobres é pregado as boas novas do reino de Deus. Espera aí, o surdo ouve, o cego enxerga, o coxo anda, e o pobre não fica rico, ouve o evangelho. Por quê, irmãos? Porque às vezes nós
Estamos diante de uma dificuldade e o que nós pensamos é: eu preciso que o Senhor resolva o meu problema. E nós estamos achando que o nosso problema vai ser resolvido com dinheiro. O nosso problema vai ser resolvido com uma porta de trabalho que se abre. Nessa noite eu vim aqui com uma palavra de direcionamento para você. O que nós mais precisamos da nossa vida é conhecer o Evangelho, as boas novas de Jesus Cristo. E Paulo entendeu isso quando alguém pediu ajuda. Irmãos, quando nós vamos pelas ruas, por exemplo, nós fizemos o último evangelismo do ano, fomos ali para o Jacaré, distribuímos quentinha, né? Levamos roupas. Mas qual era a maior necessidade daquelas pessoas, irmãos? Porque aquela quentinha, sabe, eles comiam e acabavam na mesma hora. Mas tem um alimento, irmãos, um alimento que é eterno. E nós temos esse pão que alimenta para a eternidade. E se nós entendermos, irmãos, que sim, as pessoas precisam de um alimento físico, as pessoas precisam de roupa, as pessoas precisam de algo material, mas as pessoas precisam muito mais do alimento espiritual que vai salvá-las para a eternidade. E Paulo entendeu isso. Paulo então concluiu que era Deus que estava direcionando ele. E ele, irmão, só precisava desse direcionamento. E Paulo, então, se preparou e foi para Macedônia. Chegando na cidade de Filipos, ele encontra uma oportunidade, ele vê algumas mulheres na beira do rio, e ele prega o evangelho. Uma daquelas mulheres, chamada Lídia, se converte, convence os irmãos de ir para a casa dela, e cuida dos irmãos ali. Talvez a gente pense assim, que bom, né? Se estivéssemos no lugar de Paulo. Aquele varão que pediu ajuda, ele nos deu um direcionamento que nos trouxe para essa cidade, pregamos o evangelho, não foi difícil, uma mulher rica se converteu, trouxe a gente para a casa dela, está nos servindo uma boa comida, separou um lugar confortável para a gente dormir. Deus está abençoando a gente. E tem gente que pensa que a obra de Deus é assim, irmãos. Se Deus deu o direcionamento, vai ser tudo maravilhoso. Se Deus me deu essa direção, se Deus falou que é para eu ir nesse caminho, Deus vai cuidar de tudo. Se eu tiver fome, vai vir um corvo na minha direção com um pedaço de alcatra, de picanha, e eu vou fazer churrasco. Se eu tiver com a minha necessidade, Deus vai fazer brotar água da rocha, Deus vai cuidar de mim. Mas a palavra de Deus nos mostra, irmão, que mesmo na direção que Deus está nos dando, nós vamos encontrar oposições, vamos encontrar perseguições, vamos ter dificuldades. E quando Paulo se depara com uma jovem com um espírito maligno, um espírito demoníaco que a atormentava, mas atormentava ela de forma diferente. Aquela jovem, penso eu, não estribuchava no chão, não ficava como uma cobra rolando pelo chão. Aquela jovem simplesmente com aquele espírito fazia adivinhações, e ela dava muito lucro para os seus senhores. Interessante que aquela jovem, muita gente tem interesse pelo futuro, muita gente tem o seu horóscopo ainda, fica consultando, muita gente vai lá, né, consultar através das cartas, muitas pessoas vão também consultar ciganos. Me dê a sua mão, deixa eu ver essas linhas. Eu não vejo nada, mas os ciganos veem. E as pessoas têm tanto interesse no futuro, que elas estão de coração abertos, o que as pessoas falam, elas aceitam. Só que Paulo entendeu, irmãos, em algum momento que aquela jovem, mesmo falando coisas boas a respeito dele, de Silas, aquela jovem estava endemoniada. Ela trazia muitas perspectivas para as pessoas do futuro. Ela trazia muitas previsões para as pessoas do futuro. Mas entenda, aquela mesma jovem, através daquele espírito que a oprimia, ela trazia perspectiva para as pessoas do futuro, mas ela mesmo não tinha perspectiva para o seu futuro, porque estava totalmente comprometido pela opressão daquele espírito maligno que estava na vida dela. Logo, Paulo, vendo que ela estava oprimida, expulsou aquele demônio. Era para todo mundo ficar feliz, né? Porque agora ela viu o mundo de uma outra forma. Agora ela conseguia viver de uma outra forma.
Só que para eles isso era um costume que não era permitido eles viver. Levaram eles para os magistrados e disseram: esses homens judeus estão nos trazendo costumes que para nós não é permitido viver. Porque para aquela sociedade viver uma libertação era um costume ruim. Para aquela sociedade, bom mesmo era viver oprimido pelo diabo. Bom mesmo era ter um espírito maligno dominando a vida, mas ter lucro com aquilo. Então nós também vivemos numa sociedade onde as pessoas gostam de viver oprimidas pelo diabo, oprimidas pelos demônios. Eu digo isso, sabe, irmãos, sem medo de ser feliz. Existem pessoas que gostam de ser oprimidas por Satanás, porque os espíritos malignos trazem coragem para algumas pessoas fazerem algumas coisas que em sã consciência elas não fariam. Sabia disso, irmãos? Tem pessoas que se transformam, e nós sabemos que é dessa maneira. Pessoas que se dão à imoralidade sexual, que se entregam a todo tipo de pecado, farra, coisas que em sã consciência não faziam. Mas o Espírito de Deus, irmãos, ele está neste lugar. Assim como ele estava na vida de Paulo. E eu digo uma coisa para os irmãos: culto de libertação é quarta, mas o Senhor também liberta na quinta, o Senhor liberta na sexta, o Senhor liberta no sábado, no domingo, porque o desejo de Deus é salvar todo aquele que estava perdido. E Paulo, irmãos, ele foi usado por Deus, aquela jovem foi liberta. Em vez de agradecerem Paulo, levaram ele para ser julgado. Arrancaram as vestes de Paulo e Silas, envergonharam, humilharam os pregadores da palavra. Imagina, irmãos, um judeu, Paulo era um fariseu, certamente sempre andou muito bem vestido, bem coberto, mas naquela situação, tiraram a roupa dele de Silas, envergonharam, humilharam, pegaram varas e açoitaram os pregadores da palavra com varas, e depois levaram eles para o cárcere. E quando estão chegando no cárcere, pediram ao carcereiro: guarda esses homens com muito cuidado, como quem dissesse assim: esses homens aqui são muito perigosos. Existe uma coisa que é muito perigosa para a nossa sociedade, irmãos. Aqueles que não temem a Deus, aqueles que odeiam os padrões de Deus, os princípios de Deus, todos os homens que vivem em oposição contra Deus, irmãos, eles têm medo da igreja. Por que eles têm medo da igreja? Por causa dos costumes da igreja, aquilo que eles chamam de costumes. Porque aquilo que eles promovem lá fora, que abrem a brecha, por exemplo, está chegando o carnaval. Então os homens entregam a chave da cidade para uma entidade maligna. Porém, nós que somos a igreja não compactuamos com esses costumes, entre aspas. Nós não compactuamos com aquilo que eles chamam de folclore, que exaltam entidades malignas. Então nós somos sim uma oposição a toda, aleluia, investida do diabo, de espíritos malignos. Nós somos oposição sim, irmãos. E nós não vamos com argumentos humanos, nós vamos pelo poder do Evangelho. E o Evangelho liberta, o Evangelho transforma a mente, o Evangelho muda uma sociedade. Então pode chegar o tempo que nós também seremos humilhados pela cidade, pelas praças. Pode chegar o tempo que arrancarão as nossas roupas também. Pode chegar o tempo que nos açoitarão com varas também. E você, meu irmão, está preparado para isso? Paulo, quando estava lá, aleluia, pedindo a Deus uma direção, Deus deu essa direção. Deus deu a direção que na Macedônia existia um homem precisando de ajuda. Quem é esse homem? Quem é esse homem? Paulo está entrando na prisão e tem um homem ali conduzindo ele até o lugar que ele ficaria preso. Prendeu ele e Silas no tronco. Aparentemente aquele carcereiro, irmãos, estava com a sua vida instável. Estava bem empregado. Ele era um soldado romano. Ele era um carcereiro. Aparentemente ele não tinha problemas na vida. E agora ele só estava fazendo o seu trabalho. A tal ponto dele prender Paulo e Silas e dormir, irmãos. Quem está dormindo assim? Está tudo em paz. É como se as contas estivessem pagas.
como se ele não tivesse problema nenhum. Mas a Bíblia diz, irmãos, que perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam ao Senhor. E houve um tão grande terremoto que a prisão e os alicerces daquela prisão, as portas foram abertas. Irmãos, um tão grande terremoto só na prisão. E todos foram soltos, as portas se abriram. E quando o carcereiro acordou, ele viu que tudo tinha desmoronado. Tudo ao seu redor tinha caído. Tudo ao seu redor tinha, demolido, estava tudo bagunçado. E quando ele viu, irmãos, que tudo estava destruído, ele pegou sua espada e ele ia tirando sua própria vida. É como alguém que encosta a espada no pescoço. Naquele último momento, irmãos, que ele já está tirando a própria vida. Um grito lá de dentro: ei! Não faça isso! Porque estamos todos aqui. Aquele carcereiro então pediu luz. Ele não tinha luz. Quem tinha luz era quem estava lá dentro preso. O carcereiro, irmãos, aparentemente bem. Agora a roda virou. O jogo inverteu completamente. Porque quando Paulo e Silas estão entrando na prisão, o carcereiro tem um tipo de olhar para eles. Ele olha para os irmãos de cima para baixo. Quando Paulo e Silas entram na prisão, aquele carcereiro, irmãos, eu tenho certeza que Paulo, irmãos, ele não se move por necessidade, ele se move por propósito. Eu estou aqui porque Deus me trouxe para esse lugar. Eu estou aqui porque Deus quer fazer alguma coisa nesse lugar. Paulo não tem medo de prisão. Paulo não tem medo de imperador. Paulo não tem medo de sentença de morte. Paulo não tem medo de naufrágio. Paulo não tem medo de açoite. Paulo não tem medo de apedrejamento. Se eu estou aqui foi porque Deus quis que eu entrasse nesse lugar. Se eu estou descendo para esse cárcere, é porque Deus quer que eu entre. Se eu estou sendo preso no tronco, é porque Deus quer que eu esteja preso nesse tronco. Aleluia. Eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, você se move por propósito, por necessidades. Paulo não estava de férias em Filipos. Paulo não estava buscando um lugar melhor, uma porta melhor. Paulo estava buscando estar no centro da vontade de Deus. Se foi essa direção que Deus me deu, pode ter, aleluia, banquete na casa de Lídia, ou posso estar na prisão. Eu estou aqui porque Deus me trouxe para esse lugar. Eu sei me contentar com o que tenho, sei estar numa mesa onde há banquete, mas também sei estar preso num tronco, açoitado. E ainda assim, o céu vai ouvir meus louvores, e ainda assim, o céu vai ouvir minhas orações, porque nada pode me parar. Meu irmão, você está aqui hoje, eu não sei como é que você está. Não sei como é que você entrou aqui, meu irmão. Mas Deus está querendo te chamar para um tempo de maturidade. Não é qualquer coisa que te faz pensar em desistir. Não é qualquer coisa que te faz pensar se vai continuar fazendo ou não para Deus, se vai continuar seguindo no teu ministério ou não. Para com isso, aleluia. O que nós temos de exemplo na Bíblia de homens fiéis, não é isso. É muito lindo falar, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Esse aqui é o bom combate, é estar ardendo nas costas, mas está louvando ao Senhor, é estar preso num tronco, mas está orando ao Senhor. Deus está te chamando hoje, meu irmão. Se posiciona. Está doendo? Se posiciona. Está doendo? Se posiciona. Não é assim, Senhor, por que isso está me acontecendo? Eu obedeci a tua direção, eu estou só pregando a tua palavra, eu não entendo por que tanto levante, eu não entendo por que tanto ódio, eu não entendo por que tanta perseguição, eu só estou fazendo a tua vontade. Irmão, tu queria que fosse diferente? Você faz a vontade de Deus e o diabo, poxa, não dá para fazer nada com esse crente. Não, irmão,
Faz a vontade de Deus, você vai ver. O diabo vai ficar furioso, o inferno vai se levantar, mas Deus vai continuar te conduzindo. Deus vai continuar te conduzindo. Aleluia. O sofrimento, os açoites, a vergonha, a humilhação, levou Paulo até o carcereiro, que para mim, o homem que apareceu lá, ajuda. Para mim era o carcereiro. Para mim era ele, eu tenho certeza, né? Coisa de pregador. Paulo chegou em Filipos, está pregando o evangelho, as pessoas estão se convertendo, mas ele está assim, eu ainda não encontrei aquele varão. Eu preciso encontrar aquele varão, porque foi ele que me chamou para ajudar. E quando ele está lá no cárcere, quando aconteceu o terremoto, ninguém foi embora. Porque Paulo não estava buscando uma porta de saída da prisão, irmãos. Paulo não estava ali para buscar liberdade. Paulo estava ali para buscar o homem que queria ajuda. O crente em Jesus Cristo, ele não está buscando o que é melhor, ele está buscando almas. O crente em Jesus Cristo, ele não está buscando os seus benefícios, os seus privilégios, ele quer almas. Porque ele ouve o gemido do pecador, ele ouve o gemido do perdido, ele passa num lugar, o crente natural não ouve nada, não vê nada, mas o crente espiritual, ele ouve o grito da alma, de querer babás. Ele ouve o grito da alma, daquele que perece, daquele que não tem Deus. E Paulo está lá naquela prisão, as portas estão abertas, talvez alguém sugere, Paulo, você não vai sair não. Ainda não acabou. E quando o homem está com a espada na garganta, ele, não faça isso, estamos todos aqui. O sofrimento levou Paulo até o carcereiro. Porque, irmãos, pensa bem, o terremoto para o carcereiro é um grande prejuízo. Mas para os presos é um benefício. Existem coisas que para nós é prejuízo, irmãos. Mas outras pessoas serão beneficiadas pelos nossos prejuízos. O carcereiro foi beneficiado pelo prejuízo de Paulo. O carcereiro não sabe, mas aquele terremoto não é para matar ele, é para beneficiar ele. Porque quando Paulo e Silas estão entrando na prisão, ele olha para eles como quem fossem, que nada pudesse oferecer. O que esses homens feridos, o que esses homens podem me oferecer? Mas quando tudo se desfaz, quando tudo se quebra, então agora ele vai tirar a própria vida. Então ele encontra nesses mesmos homens a salvação, porque ele tenta se matar, irmãos. Muitas pessoas pensam, né? Eu acredito nessa interpretação, muitos trazem dessa forma. Quando ele pede luz e vai lá, o que eu posso fazer para me salvar? É porque naquela época, se os romanos chegassem na prisão e vissem que tudo estava demolido e que os presos tinham ido embora, eles não iriam só matar o carcereiro, ia matar o carcereiro e a família dele. Então, se o carcereiro se mata, os romanos chegam e veem assim, mataram o carcereiro e fugiram. Ele ia salvar a família dele. Então, a motivação do homem em tirar a sua própria vida, não é simplesmente porque ele desistiu de viver, é porque ele queria salvar a família dele. Porque se ele se mata, a conclusão é, mataram o carcereiro e fugiram. Então ele disse assim, o que eu posso fazer para ser salvo? E aí vem a resposta, creia no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Só que antes de ser salvo tu, antes de ser salvo a sua casa, primeiro tem que ser salvo tu. Antes de a salvação chegar lá na sua casa, porque a sua maior preocupação é a sua casa. Mas antes de pensar na sua casa, Jesus precisa salvar você.
Tem muita gente preocupada, Deus faz a obra lá, eu não aguento mais. Deus quer fazer a obra em você primeiro. Será salvo tu. Primeiro é tu, irmão, primeiro é tu. Aponta para esse irmão e fala, primeiro é tu. Primeiro é tu. O terremoto foi só na prisão, irmãos. É alguém que tudo demoliu, é como se ele fosse na porta, assim, olhasse assim, caramba, só aconteceu comigo, cara. Tudo se desfez só na minha vida. É como algumas pessoas estão tendo a visão do mundo hoje. Parece que todas as coisas ruins vieram sobre mim. Parece que tudo é só comigo. Eu sou o azarado da história. Tudo dá errado na minha vida, como alguém, irmãos, que só enxerga os problemas da sua própria vida. Mas eu quero te trazer uma resposta de Deus aqui nessa noite. Sabe por que algumas coisas materiais da nossa vida se destroem, se desfazem? Sabe por que nós sofremos perdas materiais? Porque se nós não sofrêssemos essas perdas, nós nunca alcançaríamos as bênçãos espirituais que Deus tem para nós. Sem as perdas materiais, nós nunca abriríamos o coração para as bênçãos espirituais que Deus tem para nós. Sem aquela perda, sem o terremoto, sem a destruição, aquele homem nunca abriria o coração para aqueles pregadores. Então eu quero te dizer, irmão, que você tem amigos, você tem familiares, você tem irmãos que estão o tempo todo assim, poxa, vamos lá no culto, vamos lá na igreja. Poxa, Deus tem uma obra na sua vida e você nunca ouve essas pessoas. Deus permite alguns terremotos abalarem a sua vida. E aí quando você olha ao seu redor assim, ó, está tudo destruído, tudo fora do lugar. Essa é a hora que você coloca uma faca no teu pescoço e diz assim, não dá mais para mim. A melhor coisa que eu posso fazer é tirar minha própria vida. Eu já cheguei na casa de alguém nessa situação. Uma marca de faca no pescoço e uma faca em cima da estante. Cheguei lá na hora do socorro. Mas eu cheguei lá e falei, você não precisa fazer isso. Nós estamos aqui. Esse é o ano da unidade, irmãos. E sabe qual é a frase que nós temos que deixar bem clara para todos? Não faça isso. Estamos todos aqui. Não faça isso, irmão. Estamos todos aqui. Quem sabe não é uma faca no pescoço. Eu também já fui orar por uma menina que tinha tomado chumbinho. Eu já orei por pessoas que tomou um monte de remédio. Eu já orei por pessoas que tentaram se afogar na praia. Semana passada foram 2 suicídios. Um eu levei. E era um jovem da igreja. Foi enterrado de terno e gravata. Estavam todos os irmãos lá cantando hinos. Mas aquele jovem se enforcou. E nós não fecharemos os olhos para isso, sabe por quê? Porque enquanto parece que está tudo comum, quem é espiritual discerne, tem uns terremotos acontecendo na vida de algumas pessoas. Está tudo tranquilo na tua casa, mas tem gente, por exemplo, lá em Acari, que perderam tudo, está olhando, é como aquele carcereiro que olha para aquela prisão, tudo destruiu. Mas nós, como igreja, no ano da unidade, vamos dizer, não faça isso, não desista da vida, porque todos nós estamos aqui. No exemplo daquela criança, ela está dizendo assim, irmãos de Acari, estamos aqui. Na sua contribuição, você vai estar dizendo, estamos aqui. Eu dei carona para uma senhora ontem, lá da fazenda Botafogo. E estava eu e Luzia, e eu falei assim, não foi à toa que você pegou essa carona. Não conhecia ela, estávamos indo para um lugar comum, ela vinha, aí pegou um metrô aqui em Arruma,
E ela contou a história da vida dela. Ela disse assim: da minha casa só sobrou a televisão. Só sobrou a televisão. Como que você está hoje, irmão? Você vai para a sua casa agora, mas tem gente que está tudo destruído, irmão. A chuva passou, já foi alguns dias atrás, mas até hoje não sobrou nada. Quem sabe não é uma faca na garganta, quem sabe é um copo de cerveja, que há tanto tempo lutou e venceu, mas agora no tempo da calamidade, está com um copo aqui, ó, já próximo da boca, sabe, já está pensando em usar drogas de novo, já está pensando em sair da igreja, de largar o ministério, porque chega em casa, está tudo destruído, talvez os móveis estejam tudo no lugar, mas o casamento não anda bem, o relacionamento com os filhos não anda bem, então está pensando em chutar o balde, mas nessa noite não, irmão. Nessa noite o Senhor não vai te deixar chutar o balde, todos nós estamos aqui. Irmãos, a história daquele homem poderia ser uma história de suicídio, mas ela terminou no último versículo que lemos, que diz assim: então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Teve um culto de ação de graças, teve um banquete, estava todo mundo alegre, mas aquela família poderia estar chorando o luto do seu marido, do seu pai. Aquele homem poderia ter feito o funeral dele, mas não, irmãos, por causa dos crentes que estavam naquela prisão, agora eles estavam reunidos na mesa, se banqueteando, se alegrando. E qual é o propósito da igreja, irmãos? É que você não desista da sua vida, não desista da sua família. Nós conseguimos enxergar ainda você com os seus, em volta da tua mesa, se alegrando. Aleluia. Vamos ficar de pé nessa noite, irmãos? Deus, Ele conhece teu coração. Deus, Ele conhece tua vida. Um dos meus amigos que se converteu no meu quarto, ele estava com problemas no seu relacionamento. Ele tomou remédios, tentou se afogar na praia. Um dia ele chegou, estava vindo diante do trono. Eu ficava assim no meu quarto, não era casado ainda. Ficava ouvindo diante do trono, águas purificadoras no braço do Pai. Ficava lá lendo a Bíblia, orando, chorando. Um dia ele chegou lá, irmãos, deprimido. Aí eu falei assim: vamos ouvir, vamos assistir esse DVD aqui comigo aí. Pai, meu Pai. Daqui a pouco ele... Falei assim: cara, quer entregar tua vida a Jesus? Eu quero. Ele aceitou Jesus no meu quarto, se converteu lá na igreja, serviu a Deus comigo. Falou: Zé Carlos, quero estudar a palavra. Fez teologia, fez faculdade na FAECAD, se formou em filosofia. Hoje está nos Estados Unidos estudando, irmãos. Casou, teve 2 filhos. Também fomos padrinhos de casamento deles. Está firme na igreja, irmãos. Uma bênção na igreja, ele e a família dele. Quero dizer, irmãos, que hoje parece que está tudo destruído na tua vida. Mas aceita hoje o teu Pai. Aceita hoje o abraço do teu Pai. Volta para os braços do teu Pai. Nada acabou. A vida não acabou, a esperança não acabou, a tua família não acabou. Aleluia, crê no Senhor Jesus e será salvo tu. Deus tem uma obra contigo, Ele tem uma obra contigo hoje. Pense no problema da tua casa, sim, mas hoje reserve essa noite para falar assim: Deus, trata comigo primeiro. Aleluia, os alicerces da prisão foram abalados, mas trabalha nos alicerces da minha vida hoje, Senhor. Se é você que ouviu essa palavra, você está aqui, eu queria muito orar pela sua vida. Queria te convidar para vir aqui na frente. Se é você que está vivendo uma luta no seu interior, uma batalha na sua mente, Deus te viu, eu quero orar por você.
Se você quiser vir aqui na frente, quero orar pela sua vida. Deus entrou hoje na tua história. Ele vai sacudir a tua vida. Mas não é para destruir você. Não é para te trazer prejuízos, não. Aleluia. 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 Estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento. Preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Pastor, o ano virou. O ano virou, pastor. Mas tudo que eu tenho para apresentar hoje aqui é que está tudo fora do lugar, que nem aquela prisão. Parece que um terremoto passou na minha vida. Meus sentimentos, minhas emoções estão tudo, tá tudo uma bagunça. Minha casa está tudo uma bagunça. Eu estou vivendo, estou empurrando com a barriga a vida. Aleluia. Não há alegria no meu viver, pastor. Alegria, irmãos, não é um sentimento. Alegria, irmãos, não é bens. Alegria é uma pessoa. Alegria é Jesus. Alegria é fruto do Espírito. Eu tenho certeza que você pode sair daqui, voltar para lá e encontrar a prisão, ainda com tudo fora do lugar. Mas o teu olhar, irmãos, vai mudar. A tua percepção vai mudar, porque Deus vai te dar discernimento. Porque nós estamos muito satisfeitos com o bom e não queremos perder o que é bom. Mas às vezes Deus vai arrancar de nós o que é bom para nos levar para um lugar excelente. Aleluia. De uma hora para outra a vida daquele homem mudou. Aleluia. Foi como uma noite de sono. Ele dormiu de um jeito, quando ele acordou tudo estava fora do lugar. Ei, mãe, parece que as coisas mudaram de uma hora para outra na vida do teu filho. E hoje você tem muitas tribulações por causa dele. Hoje o Senhor quer trazer paz ao teu coração. Ele quer trazer tranquilidade ao teu coração. Eu lembro, irmãos, que uma vez eu preguei essa mesma palavra. Era um evento de missões. E no final eu falei assim: gente, quem recebeu essa palavra, vem aqui na frente. Aí veio uma senhora. Ela veio junto com a sua neta. E ela chorava muito. E quando acabou o culto, ela foi falar comigo. Ela disse assim: irmão, hoje era um culto de missões. Eu achei que eu iria ouvir sobre viagens missionárias e tudo mais. Mas eu estou com tanto problema lá em casa, que eu falei para Deus assim: Senhor, hoje é o último culto que eu vou. Quando eu chegar em casa eu vou me matar. E aí você veio e trouxe essa palavra dizendo: estamos aqui, não faça isso. Eu entendi que era Deus falando para mim: não fazer isso, não desistir da minha vida. Quem quer que você desista da sua vida não é você, nem muito menos Deus, é o diabo. Ele não quer ver você seguir em frente. Ele quer matar a pregadora, missionário, o pregador, o pastor que está em você. Ele quer tirar o teu ministério. Ele quer impedir que você ganhe almas para o reino de Deus.
Ele quer matar o pai que há em você. Ele quer matar, aleluia, o esposo, a esposa que há em você. Mas nessa noite não. Satanás perdeu em Filipos, Satanás perdeu no Rio de Janeiro, Satanás perdeu em Aumba, Satanás perdeu nessa noite. Pode cancelar o velório, Satanás, porque nessa noite o Senhor traz vida. Vida. Nós profetizamos vida. Assim como a vida do carcereiro mudou de uma hora para outra. Parece que ele estava em cima, foi para baixo, mas a roda continuou virando. E ele foi para cima de novo, mas foi para cima com Jesus no coração. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus ou quer se reconciliar com o Senhor? Tem alguém nessa noite que quer entregar a vida a Jesus?